ou de uma coisa mais visível, mais exemplificada. E eu e o Arlen escolhemos fazer bem no comecinho, onde todas as dimensões de custo podem ser analisadas, a gente reduziu bastante para fazer análise de uma dimensão só, para a gente entender como é que é a ideia da abordagem que estamos propondo. E a partir daí a gente poderia receber colaborações de vocês. Tá? O objetivo do processo como um todo é que a gente aproxime vocês do projeto e que a gente possa contar com vocês ao longo desse desenrolar do projeto como colaboradores no sentido de trazer novas ideias e críticas construtivas para o projeto. Tá? Então a gente estruturou a palestra em um pedaço em que o Arlen vai expor os fundamentos da ideia de custo. O Arlen é contador, entende disso mais do que todo mundo aqui nessa sala junto. E aí ele vai dar uma iluminada para a gente e depois eu vou assumir mostrando a metodologia em si. Depois que eu mostrar a metodologia e alguns exemplos, eu acho que são 3 exemplos da metodologia em ação, aí a gente vai propor um caso, que também é um caso na versão simplificada, para que a gente possa juntos trabalhar sobre esse caso. Tá? Você quer distribuir o caso antes ou não? Eu acho que já foi distribuído para as pessoas já irem pensando. E tinha uma folha em branco também que eu acho que pode distribuir para quem quiser tomar nota. Passa adiante, mais fácil. Guarde agora é sua. O meu nada é ligado aqui, ó. Eu não sei se isso está ligado. Vamos começar. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é o Arlen, um pouco complicado, tá? Mas meu pai tentou facilitar um pouco o nordestino, Francisco Pereira da Silva, né? Igual ele, tinha meio nordeste, então ele tentou complicar um pouco. Pois bem, sou aluno dessa instituição, tá? Minha orientadora. E ela chegou na hora de... Ainda bem que você não começou se eu chegar. Não, jamais. Senão, não tinha para ter um problema. E meu objeto de estudo, né, justamente é a parte de custo, uma parte da formação médica, né? E eu, em 5 anos, eu mudei teoricamente um pouco de vida, que eu saí do setor privado e vim para ser professor. Sou professor assistente aqui da Faculdade de Administração e Finanças. E para mim está sendo um desafio muito grande ser professor, porque aprende-se cada dia, né? A gente pensa que sabe, às vezes, mas para o aluno também traz muita riqueza para a nossa informação. Pois bem, saiu lá. Já está mais. Estava funcionando. Na tela do computador está. Será que é? Melhorou muito, Francisco. Pronto. Montou? Pronto. Mas fala, agora é só colocar. Isso aqui devia funcionar, mas não está funcionando. É claro que não tem Tem que espetar esse troço que aí. espetar aqui, senão não funciona. Quem sabe ele leva vantagem, cara. Aí eu vou chamar meu neto. Quem sabe ele Vou chamar o leva Rafael aqui. Vai dar um like. Quem sabe ele era vantagem. Bom, hoje minha missão aqui é falar sobre esse quebra-cabeça, né? Então, quem te entende geralmente por gasto, muita gente se confunde às vezes por custo, né? E vice-versa, custo com gasto, tá? Na verdade, o termo gasto ele é genérico, né?
para nós da contabilidade, isso passa como um desembolso, uma saída de recurso. Mas essa saída de recurso, ela tem várias finalidades, tá? Ela tem a finalidade de investimentos, o próprio custo, a despesa e perdas, tá? Num processo produtivo de bens e serviços, toda a linha de produção, tá? Nós temos dois elementos básicos. O investimento, geralmente quando é um processo de produção de bens, tá? E esse investimento não é aquele que a gente, às vezes, compra um bem material em si, que vai, uma máquina, por exemplo. Esse investimento, às vezes, é a matéria-prima, que ela fica lá reservada no almoxarifado, e quando ela vem para o processo de produção, ela vai ser ativada, ou seja, ela vai ganhar corpo, vai fazer parte de um processo, para lá no finalzinho sair um bem específico, tá? Digamos aqui num ambiente de produção de bem comum, uma cadeira dessa seria um desses elementos, a espuma, o tecido, enfim, tá? Aí quando ele for ganhando forma, dentro do processo ele vai agregando valores, tá? O próprio custo é o termo específico da produção, tá? Então assim, a gente tem um gasto inicial às vezes com investimento, mas não necessariamente são coisas distintas. O investimento dentro do processo produtivo, ele vai ser agregado ao custo. Ou às vezes ele pode virar uma despesa ou uma própria perda, tá? Então, para sintetizar um pouco um raciocínio, às vezes para construir um estofado desse, você precisa de 1 metro, né? 1 metro de tecido, né? Mas você só realmente utiliza dentro desse 1 metro 80 centímetros, tá? Esses 20 que sobram, você pode considerar como perda ou considerar dentro de um processo normal como o custo efetivo, né? Para não ter aquele gasto extra, porque ele não se aproveita por si só, sozinho, né? Então não vai ser aproveitado. Então pode contabilizar isso como um custo ou não, vai do critério do interesse da administração. Ou aquelas perdas também que são anormais, tá? Essa perda é uma perda normal, prevista. Aquelas anormais foram aquelas que aconteceram, como exemplo, lá em março, com aquelas duas torrenciais que tiveram no ABC Paulista, né? Que no mesmo ambiente que teve a concessionária de carros, aqueles carros perdidos pela enchente. Pelo lado da Mercedes foi o fato das águas terem prejudicado o bem de produção, que eram as máquinas. Aí o dano é muito maior, né? Então são coisas anormais, não esperadas. Geralmente pode acontecer com incêndio, enfim, tá? Isso pode acontecer em qualquer ambiente, tá, gente? As despesas, elas estão relacionadas ao processo produtivo, mas não necessariamente a sua finalidade. Podemos citar aqui um exemplo, se isso aqui fosse uma sala de aula e onde eu fosse palestrante, vocês fossem os alunos, teoricamente, tá? O pessoal de apoio, tá? E esse pessoal não está inserido no conhecimento, entre aspas, né? Agregando o conhecimento, mas nós dependemos dele para justamente agregar uma facilidade, pessoal de secretaria, né? Uma forma para que seja dada continuidade à atividade fim, tá? Isso tudo eu falei aqui só para a gente chegar no custo, tá? Então podemos ver que até esses 3 exemplos que eu botei aqui foram formas de gasto. Tudo isso precisou de desembolso para ocorrer, tá? Então os custos podem ser para bem físico, né? Bens tangíveis, ou para a produção de bens intangíveis, geralmente serviços, tá? O custo ele tem 3 elementos básicos, tá? Que é o material, a mão de obra, né? Que no caso da serviço é a força de trabalho, né? E os custos diretos, aqueles custos que são difíceis de tangenciar, né? Pegar e identificar, né? Ele existe, está aí, ele faz parte de um montante. Mas você agregar valor àquela atividade ou aquilo que está ocorrendo é difícil, é mais complexo, tá? Então os custos eles dividem são espécies diferentes, tá? Mas eles às vezes se relacionam entre a mesma pessoa. Diretos, custos indiretos, com esses que são difíceis que eu falei. Os fixos, tá? Que existem independente de qualquer coisa, e os variáveis. O custo, antes de mais nada, ele te dá a informação de quanto você gasta no processo, serve para você conhecer o seu universo, que às vezes a gente só gasta, mas não conhece o nosso universo, né?
serve para você projetar justamente para a área privada, esses dois últimos aqui, ó, os fixos e os variados, para você quantificar preço, né? Ele permite que você encontre a margem de contribuição. Eu vou falar mais um pouquinho só à frente disso. Os indiretos, que são aqueles que a gente não consegue ver, os diretos geralmente é a mão de obra e os materiais envolvidos. Um ambiente de serviço, quanto maior a especialidade do serviço, do profissional que presta, mais caro é essa obra, tá? Esse valor. Podemos citar aqui a própria medicina, né? O curso geralmente são 6 anos, no mínimo, né? E esses 6 anos, a agregação de valor que vai sendo construído na personalidade, né? Vai sair um profissional que ainda vai agregar valor durante os anos, né? Os indiretos e materiais que são, às vezes, são quase nenhum ou mínimos, tá? Se a gente for falar de uma escola médica, né? Você tem lá os materiais que, às vezes, dentro da especialidade, são consumidos que a gente, às vezes, não olha para esses detalhes. Tá? Uma luva, né? Os gases, mas também tem eu tomei muito. Não, mas tem um nome de agulha tem um outro nome. Eu sempre levei a piada, porque minha esposa é enfermeira também, às vezes eu tomo um choque de ordem lá em casa. Aí, quando eu falo agulha, eu sou corrigido. Então são pequenos valores, são pequenos materiais que dentro de um contexto geral, ele vem a somar, ainda mais o medicamento. Se nós falarmos de um medicamento dentro da área do ambulatório, agora aquele utilizado lá no CTI, na unidade de terapia intensiva, tem um gasto muito grande. E às vezes a perda, né? Porque eu já ouvi falar muito que às vezes você precisa de 5 ml de um medicamento, você tem que descartar por determinações da Anvisa, né? Você tem que descartar o triplo ou o dobro daquele medicamento, tá? Isso poderia se citar como uma perda, que ele não se aproveita depois sozinho, tá? Então, olha só, até aqui eu quis tirar esse conceito de gasto, né? Gasto é um termo genérico de todas as outras formas de desengaste. Mas a partir daqui, a coisa não fica fixa, né? O custo, ele serve de informação, tanto para o pessoal da gestão, tá? Que vai utilizar esses valores e vai tomar destinos disso aí. Serve também para o pessoal, até para a questão de orçamentação, né? Planificação. Quanto para a questão de preço, tá? Como você tem ainda há pouco, os custos fixos e variáveis são aqueles que, os variáveis, eles variam conforme o volume, tá? São, quanto mais alunos, mais mão de obra você vai precisar, mais espaço vai precisar e assim por diante. O fixo vai existir independente de qualquer coisa. Digamos que isso aqui seja um aluguel, né? O prédio. E temos aqui dentro de 10 salas, uma sala seja uma secretaria, tá? Essa secretaria seria uma despesa, conceito de despesa, porque ela não está ligada ao conceito de produção que o custo exige, o processo, tá? As outras 9 salas estariam envolvidas no processo de ensino, então seria custo, tá? Agora, como é que a gente pega esse valor e separa? Digamos que seja R$1.000, tá? R$100 vai para despesa e R$900 vai para custo, né? Independente de um aluno ou de 100 alunos, 1.000 alunos, o preço vai ficar permanente, tá certo? Mas, se cada vez que entrar mais aluno nessa sala de aula, e eu precisar de mais salas, de mais professores, todos esses custos extras são variáveis, tá certo? Então, geralmente utilizam isso aqui, esse termo, no contexto geral, para precificar. Ou seja, eu estimo também receber um recurso, que seja, teoricamente, a mensalidade. Vou tirar dessa mensalidade o custo variável, a despesa variável, tá? E vou achar aí uma margem de contribuição, tá? Um valor. E esse valor vai me dizer, se eu tirar dessa margem de contribuição, se os custos fixos e as despesas fixas vão me dar um resultado final, que chama às vezes de lucro líquido, né? Como fosse
positivo ou negativo. Tá? Isso grosseiramente, porque independente de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, tem que se apresentar demonstrativos. Tanto para interesse de governo, tanto para interesse de investidores, todo mundo precisa desses demonstrativos para informação. E o custo, o governo está muito interessado, porque é com base no custo que você, ele aplica a porcentagem dos seus impostos, né, e ele retira. Então, geralmente os fiscais, falando assim em sala de aula, os fiscais da Receita, né, quando vai para dentro da instituição, ele vai ver os livros da movimentação para estimar as receitas, né, se aquilo foi sonegado ou não. Porque quanto maior o custo, menor é a margem de ele aplicar o seu imposto, né? Então ele aceita tipos e metodologias diferentes. Então, para um exemplo de metodologia para a instituição é o custeio por absorção. Ele vai dar todo e qualquer tipo de informação de custo fixo variável, dá toda a informação ali. A legislação do imposto de renda aceita esse método, né? Porque ele é previsto, ele engloba a parte tributária, tá? E serve de forma legal para apresentação. Os variáveis geralmente são o custeio variável, é o custeio que as gestões das empresas utilizam para ver justamente se está tendo lucro ou prejuízo, se pode melhorar ou não, tá? Essas informações aqui, ela vai permitir para esse gestor, grosseiramente falando, assim, eu tenho que produzir mais, tenho que aumentar, tenho que diminuir, posso minimizar ou posso aumentar, tem mercado para isso ou não, tá? São dados, tá? A informação do custo, de uma forma geral, ele vai ser acessível segundo aquilo que a instituição quer, tá? Primeiro, para conhecer seus números, isso é fato, tá? Depois, com base nesses números, a forma que ela pode trabalhar, segundo a sua intenção, e serve para vários setores. Como que se coleta esses dados? Aí vem a coisa chamada sistema de custeio, né? São vários setores que informam os dados que são absorvidos. Eu tive a experiência na minha dissertação de fazer um hospital aqui em cima na Engenheiro Paulo de Fronten, o único hospital da região, ele é Paraquembi, acho que embaixo, Mendes em cima, enfim. E foi muito gratificante para mim, porque eu era aluno aqui do mestrado, isso em 2012, mestrado aqui na Faculdade de Finanças, e pude conhecer a realidade, né? Às vezes dos hospitais. Às vezes a gente fica preso na metodologia do livro e quando vai para a prática são coisas totalmente distintas, né? Eu até peço uma licença poética para dizer aqui, foi a questão que eu me senti importante um dia na vida quando o fiscal da Receita do Ministério Público Federal me perguntaram se aquilo que estava sendo gasto naquele hospital era verdadeiro ou não, porque o município oferecia denúncias para o Ministério Público Federal porque ele não pagava imposto, né? Porque era filantrópico. Aí o município foi oferecer denúncia, aí eles iam fiscalizar, mas como aquilo era uma caixa preta, né? De uma forma geral, não por intenção, mas é porque não tinham dados, não tinha informação. E perguntou se aquilo realmente acontecia, algum tipo de desvio. Eu falei assim, olha, eu estou com um objetivo aqui, com meus papéis aqui, eu realmente vejo isso aqui com a forma de controle só, porque nem o farmacêutico lá tinha o controle de entrada e saída de medicamento. Então, justamente, lá como é pequenininho, o cardiologista, se tivesse precisando de uma emergência, tinha que chamar o seu fulano da casa tal, da rua 2, porque ele vinha correndo, aí ali era uma RPA. Mas o seu fulano não dizia se ele era um cardiologista. Aí quando você perguntava, seu fulano quem é? Aí ele estava falando, acho que é aquele contador. Não, não, eu queria o senhor que veio aqui fazer uma emergência aqui de cardiologia. Isso é custo. Se for um contador, é despesa. Se for um cardiologista que está na atividade fim, é custo. Então são dados que às vezes dá muito trabalho, mas precisa ter porque você conhece o seu universo, tá? Então, diante disso, né, isso foi em 2012, 2013, aí o Arthur já foi embora, né? Tá, infelizmente. Me identifiquei com ele quando falou da filhinha dele de 2 anos. Eu também tenho uma pequenininha em casa, agora está com 5, então 5 anos atrás, e infelizmente o professor aqui da casa faleceu, está terminando o mestrado, surgiu aquela mudança, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou mudar de vida. Era
auditor da Fazenda do Controle Interno, larguei tudo, metade da minha vida, mas quis mudar. Encontrei a professora Célia, que falava mais ou menos, fui orientada a procurá-la, que é aquilo que veio ao meu encontro. Então, assim, como experiência pessoal, né, um pouquinho desse detalhe aqui, me veio a intenção de custear a formação médica. Podia ser outra formação, podia, mas é uma coisa tão valorosa, tão importante no pequeno universo, né? E há tanta importância lá fora, demanda que necessita uma população. Minha ideia inicial foi custear, ter ideia do custo social. Por economia chamam isso de externalidade, né? Você prevê aquilo que você deixa de gastar, às vezes, dentro do controle, para não chegar uma doença mais grave que você vai custear mais depois, né? Enfim, isso é uma coisa que vem me alimentando. E o custo é a fonte disso tudo, né? Eu entrei aqui por uma área, hoje que é a contabilidade pública, orçamento, finanças, eu nem trabalhava com isso, e estou entrando de cabeça nessa área de custo, que não deixa de ser um controle, não deixa de ser, só basta a área, um ambiente que você aplica, tá? Então, seja para a área de produção de bens e serviços, público ou privado, é muito importante, né? Porque se a gente fizer um olhar rápido, aí a gente briga dentro de casa, né? Olha, a luz está acesa, eu falo muito com meus filhos, olha, tá gastando dinheiro à toa, olha a água aí, papai, o mundo vai acabar, porque eu aprendi na escola, né? Que os bens naturais vão acabar. Então, assim, de uma forma ou de outra, a gente sempre está quantificando alguma coisa, né? Então, essa questão da sala de aula custear uma atividade específica é interessante, porque aqui não só é o palestrante, mas tem o custo da energia, tem o custo do ar-condicionado, não só a energia, mas o aparelho que, pela legislação do imposto de renda, tem um tempo de vida, né? A lâmpada, que é outro bem que se desgasta, o próprio aparelho, a própria mobiliário, tudo isso tem um desgaste, segundo a legislação do imposto de renda, que tem uma vida útil. E isso também, eu entendo que isso tem que ser agregado só aos fatores, não só a carga horária do professor, porque às vezes o professor tem um salário, mas tem tantas outras coisas por trás, obrigações trabalhistas, né, que agregam muito mais o valor do que a hora-aula, tá? Então, gente, ó, só quis falar aqui para vocês um pouquinho desse aqui, ele vai desmembrando aí, vou pegar qualquer item aí, fica mais complexo, né? Tirar esse estigma que custo e gasto são a mesma coisa. Não é, gasto é um termo genérico, tá? Se desmembra principalmente para essas quatro atores aí, ó. Investimento, custo, despesa e perda, tá? A diferença deles é principalmente o custo, que é só produção, o que está sendo desenvolvido, tá? Segundo a finalidade da instituição, tá ok, gente? Então, espero ter contribuído um pouco aí, se teve alguma dúvida à disposição aqui, tá? E vamos para a próxima parte, tá? Agora é com o 10. Obrigado. Ele é contador, eu sou engenheiro. A minha ótica das coisas não é a mesma da dele. Bom, eu quero retomar a coisa do objetivo, que é importante. O que é mais importante aqui para a gente é formar a rede de contatos. Tá? Os cursos de todas as áreas do Brasil, eles devem respeitar as diretrizes curriculares que cada parte do Ministério da Educação, em associação com as especialistas daquela área, determina o que é importante de você ter formando e o que é obrigatório de você respeitar no processo de formação. Mas ele coloca condições mínimas. As diretrizes são condições mínimas. Se você quiser oferecer um nível maior, você pode. E se você quiser oferecer a maneira como você vai oferecer o mínimo ou o nível maior, também é discricionário, eu também posso mudar. E aí as diretrizes se transformam em projetos político-pedagógicos. Todas as instituições de ensino têm, né? O projeto político-pedagógico ele é mais detalhado que a diretriz, ele chega mais próximo
do que se espera do aluno daquela instituição, a gente chega mais próximo de como vai ser atendido o aluno daquela instituição, como vai ser formado o aluno daquela instituição. E por que a gente avança nessa ideia? Porque quando a gente fala de custos, os processos produtivos das instituições de ensino superior não têm a mesma característica dos processos produtivos industriais. Diferentemente dos processos industriais, a gente tem uma estrutura muito ligada a serviços. Em estruturas muito ligadas a serviços, eu tenho como desembolso de caixa principal, então eu tenho como pagamentos principais mão de obra. Eu tenho uma parcela grande de mão de obra, eu tenho alguma coisa imobilizada, tenho uma parcela imobilizada, mas lembre-se que a parcela imobilizada não é paga todo mês, ela foi comprada. A partir daí, a gente pode tratar por depreciação, por vida útil, por um montão de maneiras diferentes, mas ela não é um desembolso regular. O desembolso regular, na sua maioria, é pessoal. E no caso das instituições de ensino superior, considerando o grau de especialidade do professor, essa componente de pessoal é maior, inclusive, que o investimento em ativo imobilizado. O ativo imobilizado de uma instituição de ensino superior é pequeno quando comparado com o fluxo de caixa em que se obriga ao pagamento de salários. Tá? Essa é a nossa maior dimensão. Não é a única, mas é a nossa maior dimensão. Quando a gente está falando do ensino médio, eu ainda tenho peculiaridades mais nessa situação, mais ligadas à coisa do ensino médio. Por quê? Porque quando a gente está falando do ensino de medicina, além da intensificação da coisa da mão de obra, eu ainda tenho laboratórios sofisticados para atender. Eu ainda tenho uma integração obrigatória com muitas especialidades diferentes que se juntam no laboratório. Então, quando um médico vai fazer capacitação em exames de exame de sangue, exame de urina, exame disso tudo, ele vai estudar junto com o médico que ele ensina, mas também tem o apoio de um laboratorista. O médico também vai interagir com o fisioterapeuta, também vai interagir com o enfermeiro. Então, o ensino de medicina, ele tem como diferencial significativo o fato de existirem laboratórios complexos. E o outro diferencial no ensino de medicina é que o curso de medicina, ele caracteristicamente tem aprendizagem por observação. Então, o cara que está se formando médico, ele observa outro médico trabalhando. Ele observa, ele pergunta, e aí o outro mostra para ele. Então, não dá para a gente ter uma turma muito grande. Por quê? Porque depende do cara olhar. E não dá para a gente ter o auto-ensino. Quando eu sou engenheiro, eu posso estudar cálculo assistindo aula de matemática, assistindo aula de cálculo, ou sentando com aquele livro do Leithold, que dessa grossura assim, né? E são noites longas, eu e o Leithold, estudando aquilo, até que um de nós dois vencerá. Enfim, mas aqui não. Na medicina, por mais que as pessoas estudem, e elas estudam muito, os médicos estudam muito. A estrutura do conhecimento deles, ele é muito formado em um conhecimento de pouco nível de dedução. Por que eu digo pouco? Porque na engenharia o nível de dedução é muito mais alto. Então, médicos, talvez como advogados, têm que saber uma infinidade de coisas. Porque não dá para deduzir muito, dá para deduzir alguma coisa, não é física. Porque o paciente é diferente, as pessoas são diferentes, os casos são diferentes, diferenças pequenas mudam o contexto da coisa de uma maneira, eu não vou dizer aleatória, mas eu vou dizer assim, com pouca linearidade. Então, uma mudança pequenininha pode mudar muito para o outro lado. E aí, medicina é uma coisa que se aprende por experiência. Né?
O curso de medicina tem mesas de aulas teóricas e centenas de horas dentro do hospital. O pessoal que se forma médico passa horas e horas e horas e horas dentro do hospital, acompanhando, seguindo outro médico. Tá? E então, isso torna mais intensa ainda a coisa do custo da mão de obra. Então, percebam as complexidades que a gente está se metendo. A gente escolheu, para começar, um curso que não bastasse ser um curso superior, com as complexidades de um curso superior, ainda é um curso superior em uma competência, em uma especialidade que, de per si, tem complexidades. Tá? E a gente vai trabalhar nisso. Os laboratórios, e aí, no pacote de laboratórios, eu vou pegar desde o laboratório de informática, passando pela análise clínica, passando pela anatomia patológica, passando pelo serviço de tratamento das mais variadas coisas, até o hospital. O hospital, para mim, ele é visto como um laboratório, porque no processo de ensino, ele é área de experimentação e aprendizagem para o aluno. Tá? O aluno, ele entra no começo do processo, eu ministro algum conteúdo teórico para ele e boto ele acompanhando o médico infinitamente por horas e horas e horas. Como quantificar isso? Né? Como quantificar isso? A gente, quando começou a analisar esse negócio, eu e o Mário, a gente viu que tem algumas análises de custo da formação médica que são feitas a partir do desembolso total. E por que elas são feitas a partir do desembolso total? Porque existe um pressuposto que a complexidade do processo formativo não é passível de tratamento. Por quê? Porque, como existe muita variação, existe a ideia de que não dá para eu organizar uma metodologia que seja capaz de lidar com as diversas alternativas. Mas isso não é uma verdade, porque a despeito de existirem diversas alternativas, elas não são aleatórias e elas não são infinitas. Então significa que eu posso tratar esse processo de formação, eu posso analisar esse processo de formação, eu posso determinar o processo de formação. Ah, mas existe mais de uma metodologia de ensino-aprendizagem. A gente hoje de manhã ouviu falar sobre o método do problema lá, né? Em contraposição sobre o método tradicional dispositivo ou observacional, né? Uma mesma metodologia de custo pode lidar com as duas metodologias de ensino. Pensem, quando eu estou falando de custo, eu estou falando de um processo que vai me levar do ponto A até o ponto B e de tudo que eu preciso naquele processo para chegar ao ponto B. De mão de obra, de infraestrutura, de insumo, de imposto, do que quer que seja. Tá? Eu vou do ponto A ao ponto B. Quem é o meu primeiro guia para determinar esse processo? Projeto político-pedagógico. Por quê? O degrau seguinte do projeto político-pedagógico é o processo em si. E quando a gente lê projetos político-pedagógicos, a gente não vê tudo que o processo tem. Por quê? Os projetos político-pedagógicos são feitos para atender o avaliador do MEC que está vindo. Tá? E não para descrever como será produzido o formando. Então, por mais que eventualmente sofrendo algumas pessoas, entre o cara que fez vestibular e o cara que se formou, é matéria-prima em transformação. Tá? Eu peguei o cara numa ponta e ele veio até a outra. O consumidor do processo educacional não é o aluno, é a sociedade. A sociedade é que recebe o produto do processo educacional e que paga por ele. Tá? No final das contas, se eu tiver um mau médico, a sociedade é que está recebendo um produto ruim. O aluno, ele é cliente da secretaria da faculdade, mas ele não é cliente do processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem
é um processo que atua sobre ele para transformá-lo de um vestibulando em um formado. Tá? E isso está, em princípio, escrito no projeto político-pedagógico. Quando a gente começa a olhar, a gente vê que os projetos político-pedagógicos não têm o nível de detalhe que seria necessário para a gente calcular isso tudo. Não tem, porque não precisava, não tem, porque deliberadamente alguém decidiu omitir, né, no projeto político-pedagógico, porque as pessoas não sabiam nem que precisava ter dito. Então, de uma forma ou de outra, o processo político-pedagógico é incompleto. Além disso, ele varia de acordo com as especificidades das diversas instituições de ensino superior, tanto na sua decisão de nível de qualidade, quanto na sua decisão de metodologia de ensino-aprendizagem, quanto na sua decisão a respeito do que mais fazer além de ensino. Então, quando eu penso no projeto político-pedagógico, ele tem uma parte que é ensino, mas ele tem uma outra parte que é extensão e uma outra parte que é pesquisa. E todas interagem entre si. E é por causa disso que de bem eu estava falando, que a nossa proposta metodológica é como uma cebola. A gente vai construir uma primeira camada em torno de ensino. Depois a gente vai ajustando essa camada de ensino para lidar com diversas metodologias de ensino. Depois a gente vai ajustar essa camada para incorporar os diversos laboratórios de ensino. Depois a gente vai analisar a interação entre essa camada de ensino e a camada de extensão, que na área da saúde é muito forte, até porque um dos insumos que a matéria-prima aluno precisa para se formar é doente. Então, eu preciso ter um hospital com gente doente para que o aluno possa aprender. Então, o curso de medicina é um curso que é pródigo em extensão, que é o retorno da competência da faculdade, da universidade para a sociedade. Tem um retorno direto, que é o atendimento dos médicos. É o atendimento do próprio aluno sob supervisão de um professor que tem mais experiência que ele. Então, isso tem que ser encaixado no processo. Eu tenho que determinar o custo disso. E aí, para a gente não ficar com pouca complexidade, quando eu faço extensão, eu tenho um custo, mas eu também tenho um ganho. Então, eu posso ter um hospital que fatura SUS quando atende. Eu posso ter um hospital que atende fatura plano de saúde. Eu posso ter um hospital que fatura particular. E mesmo assim, se o hospital universitário, ele está fazendo extensão e ele não é só despesa, ele é receita. Então, como vocês podem ver, a ideia de analisar o custo da formação médica é realmente uma empreitada complexa. Não é uma empreitada simples. E por que a gente resolveu encarar essa coisa? Porque a gente viu que todo mundo reconhece um volume gasto e divide pelo número de alunos. E daí determina o custo da formação. Só que isso não me permite analisar a eficiência. Por quê? Porque eu estou analisando o que foi gasto. E eu atribuo as diferenças entre os gastos de um lugar e do outro, as diferenças regionais, as diferenças de peculiaridades. Isso existe? Claro, existe. Mas existe uma linha de base de custo, que é a linha de eficiência máxima. É a linha teórica. É a linha que provavelmente não existe na realidade em lugar nenhum. Mas é a linha teórica. É essa linha que a gente quer determinar. Porque a partir dela eu posso entender o quanto eu estou afastado da linha teórica e por que eu estou afastado da linha teórica. Eu posso estar afastado da linha teórica de custo, gastando mais, porque eu decidi fazer uma coisa de mais qualidade. Aí eu tenho que mudar o meu custo. A minha linha teórica está errada. Porque se eu fiz uma linha teórica aqui para ter uma qualidade de 100 e o meu processo agora, naquela instituição, decidiu ter uma qualidade de 1000, meu custo tem que subir para comprar. Então aqui não tem um desperdício, tem uma mudança de escolhas. Esse não é uma perda de dinheiro. É uma diferença na referência de custo, mas não é uma perda. Por quê? Porque eu mudei a decisão lá no começo. Então,
A gente está nessa busca de tentar entender isso. Para vocês terem uma ideia de como isso não é trivial, isso aqui é um resumo dos drivers de custo que aparecem em uma faculdade. Tá? Aqui a gente tem diversos componentes de custo que afetam e de que forma que eles afetam, né? E ainda a possibilidade de receita, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão podem ser tratados como centro de resultado. E essas aqui são linhas de apoio. Então, os meus custos diretos, que o Arley falou, eles estão notadamente aqui. Né? Esses daqui também podem ser custos diretos dos laboratórios. Mas o custo da direção, da secretaria, da limpeza, são custos indiretos. Se eu tenho uma instituição que tem um único curso, é fácil, transfiro tudo para ele, 100%. Agora, se eu tenho uma instituição com vários cursos diferentes, eu transfiro o que para quem? Tá? Todas essas decisões a gente tem que ir organizando a maneira de fazer. Por causa disso, é que a gente propôs esse trabalho. Esse aqui a gente já falou também. A partir do custo padrão, posso ter eficiência, posso ter decisão de alocação de recurso, eu posso ter uma busca mais qualificada por uma instituição de ensino. A partir do momento que a gente tem uma estrutura de custo padrão definida, eu posso demandar a explicação de por que um curso de medicina custa 5 mil e outro custa 13. Ah, mas a minha qualidade é maior. Beleza, então me mostra aí o que você mexeu no seu processo que provocou esse aumento de custo. Ah, mas minha parede é pintada de branco. Beleza, e dele? A dele não tem pintura. Tirou R$1. De 4 mil para 13, ainda está voltando dinheiro para caramba. Entendeu? Só o fato da gente construir uma estrutura de custo padrão, a gente já obriga aos participantes do negócio, aos participantes da indústria, a se posicionarem. Porque vamos admitir, só por exemplo, que a gente crie um processo de custo padrão e descubra que formar um médico, a gente consegue formar com R$1.500 por mês. Só para exemplificar. Tá? E aí o cara está cobrando R$5 mil. Eu vou dizer para esse amigo, você está com R$3.500 de lucro por mês, é isso? Ah, não, eu gasto mais do que isso. Me mostra aí onde é que você gasta mais que isso. Me explica aí onde é que você gastou mais do que esse dinheiro. Por quê? Porque aí a gente vai saber como a coisa funciona e vai incorporando ao nosso processo. Eu diria para vocês, eu digo para vocês, que provavelmente o nosso primeiro protótipo de custo padrão vai estar errado. Vai estar errado. E aí a gente vai na realidade, a gente vai discutir com as pessoas que estão fazendo e o cara vai mostrar que aqui você não considerou isso ou aquilo que tinha que ter sido considerado. E a gente vai incorporar isso no modelo. Então, o modelo está sendo proposto para receber incorporações de novas metodologias, de novas demandas, de novos custos, novos níveis de qualidade, de novas localizações geográficas. Porque os custos das coisas são diferentes em diferentes regiões do país. Os custos das coisas são diferentes em diferentes segmentações de marketing. Então, se eu tenho uma segmentação de marketing mais simples, eu tenho um hospital que chama de cimento. Aí, se eu tenho um posicionamento de marketing mais sofisticado, o meu hospital chama de mármore. Então, eu tenho estruturas de custo diferentes. Num eu tenho cafezinho, no outro eu tenho a máquina de expresso. São custos diferentes. São estruturas de custo diferentes. Só uma observação, o projeto desde a primeira fase, para desenvolver isso, nós vamos tratar do Rio de Janeiro, certo? E obviamente, o salário aqui não é o mesmo do Pará, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, só para dar um exemplo. Os impostos são diferentes. Então, mesmo que o modelo estivesse certo, ele estaria errado para qualquer outra situação que não esta que está sendo montada. Isso é só para complementar. E essa ideia que o Mário está colocando é a ideia de parametrização. Por que a gente diz que o método ele é parametrizável e generalizável? Porque na medida que eu mudo o valor
do salário, o meu custo vai mudar. Mas eu tenho que ter construído um método de apuração de custo que ele não lide com o valor do salário, mas que ele lide com a variável salário. Porque aí eu mudei a variável salário, automaticamente o meu sistema se reajusta. Ah, mas eu tenho duas metodologias de ensino diferentes. A metodologia A, que o processo é isso, isso e isso, e a metodologia B, que o processo é aquilo, outro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um parâmetro para cada metodologia. Se a minha metodologia for A, eu coloco 0 na B. Ela vai a 0 toda. Se a minha metodologia for a B, eu coloco 0 na A. E a A vai toda para 0. E aí eu mudei a estrutura do meu sistema de custos da metodologia de ensino A. Metodologia de ensino B. Tá? Então essa é a ideia. Isso é mais fácil de entender do que de fazer. Tá? É mais fácil de entender do que fazer. Qual a diferença entre construir um método ou construir uma matriz? Ele não vai ser uma matriz, e aí eu não sei se quando você está falando matriz, você está limitado a 2 dimensões. Se você pensar em matriz com mais de 2 dimensões, é a mesma coisa. Tá? Então, só que matriz com 2 dimensões não são uma coisa trivial, com 3 dimensões são uma angústia, com 4 dimensões é coisa para louco. Né? Elas existem, mas é coisa para louco. Tá? Então, é melhor a gente falar de método, que é uma coisa mais fácil de tocar. Tá? Porque no final, todos os termos de parametrização do meu polinômio vão estar incluídos em uma matriz de N dimensões. Mas eu não queria entrar nessa discussão aqui, né? Porque essa é a discussão da parte matemática da metodologia, que não veio o caso. O que eu mais espero do grupo é o processo. O processo, eu quero que as pessoas me digam assim: você esqueceu de incluir isso, você esqueceu de incluir aquilo. Por quê? Porque isso é que tem a maior diversidade. O tratamento do polinômio, o tratamento matemático do negócio, dá um trabalhinho, mas qualquer engenheiro faz. Não precisa de muita cabeça para fazer. Tá? Agora, o processo de ensino na área de saúde é que eu preciso da cabeça de vocês. Não só de vocês, eu preciso da cabeça de muita gente. Porque eu tenho que testar esse processo contra muitas possibilidades diferentes para dar à matriz o nível de sofisticação necessário a tratar todas as variações. Tá? Fazer uma pergunta. Pode, claro. Quando você tem um polinômio, você vai ter que botar peso para uma determinada parcela. Como é que a gente vai determinar que uma hora de neurocirurgia é uma hora diferente de uma hora de cardiologia, uma hora de laboratório é uma hora diferente de ambulatório, uma hora de centro cirúrgico é diferente de uma hora de anatomia? Eu tenho várias abordagens possíveis para isso. Isso é a parametrização em si. Tá? A parametrização em si é determinar esses pesos. E aí, como eu vou determinar esses pesos, tem várias estratégias matemáticas para fazer. Eu posso criar um polinômio linear em que eu tenho A elevado a 1, B, A1, X1, A2, X2, A3, X3, até a N, XN. Agora, existe uma equação de regressão que eu possa chegar a esses pesos? Existe uma metodologia que eu possa? Não, no primeiro momento a gente não quer fazer uma equação de regressão. Porque, olha, vou complicar um pouquinho aqui, assim, quem não quiser decolar comigo, fica com o pezinho no chão, que dá para pouco eu vou. Depois que a gente determinar o primeiro polinômio de abordagem, a gente transformou o processo em um método associativo de valores. Tá? Em princípio, isso é capaz de lidar com a realidade. Mas aí a gente pode fazer uma maldade específica. A gente pode transformar este polinômio numa lista de neurônios para a gente trabalhar com inteligência artificial. Aí eu apresento aquele conjunto de variáveis à realidade e faço o computador cruzar os dados uns com os outros e determino os pesos pela ação da análise de inteligência artificial. Mas isso é uma viagem que nesse momento aqui não está nada. Não é uma equação de regressão. Não, você pode também Não é uma regressão.
um outro método que você usa análises estatísticas e você usa o que chama-se valuation, certo? Você usa métodos quantitativos para fazer isso. O Michel desenvolve um modelo lá, mas tem outros modelos que podem ser movidos. Então, mas isso é um grau de sofisticação, tá? E enfim, a gente não está nem perto de discutir, mas você tem formas de fazer isso. Essa pergunta era, na verdade, para responder uma outra questão, que é, se eu estiver mal avaliado, eu tenho um produto que está mal mensurado. Então eu devo ter, em algum momento, que testar a acessibilidade desse modelo e dizer, olha, eu pressupus um peso 5,4, mas se fosse 3,5, olha o que desarranjava. Mas nesse momento, a gente não está calculando os pesos por regressão. O que é calcular os pesos por regressão? A gente vai começar como se fossem todos iguais. Certo? Você não tem como. Quer dizer, a não ser que se fosse uma coisa muito específica. Eu vou dizer. Não, olha só, nesse momento, a matriz vai lidar com cirurgia. O que tem dentro do processo cirúrgico? Eu tenho horas de cirurgião de neurocirurgião, horas de cirurgião cardíaco, horas de cirurgião de disparo, eu tenho horas de anestesista e eu tenho um processo nisso. Tem uma variabilidade? Tem, mas a variabilidade está interna àquele circunscrita àquele subprocesso. Então, por que eu disse para ele que a matriz tem mais de 2 dimensões? Porque uma dimensão dela chega no centro cirúrgico, a outra dimensão é o que está acontecendo dentro do centro cirúrgico. Mas nesse momento, a gente está determinando uma heurística, a gente está determinando uma estrutura de concatenação de variáveis, que é diferente de eu não saber qual é a minha estrutura e eu criar um polinômio e usar uma regressão linear ou multivariada para poder caçar os pesos. São 2 caminhos diferentes. Tá? Quando eu estou caçando os pesos, o que eu estou dando tratamento é, eu tenho esse polinômio e o resultado é 10. Né? Se esse daqui mudar, o meu resultado é 20, ou então o resultado é 30. Qual é o melhor polinômio que ajusta isso tudo? Isso é uma regressão. Tá? O que a gente está fazendo não é isso. Não é isso. Sono, você vai apresentar no final o método? Ou... Eu vou apresentar um pedacinho do método, porque eu confesso para você que na minha primeira tentativa, eu estava pensando em partir de uma coisa como essa. Fui convencido pelos meus colegas que era muito bom. E aí eu passei uma coisa como essa, que é um pouquinho menor. É isso, eu quero perguntar para o senhor. Na apresentação eu não falei, mas eu não sou da área de saúde, eu sou da administração e o meu mestrado foi gestão de processos. Né? Fiz sobre BPM, mapeamento e arquitetura de processos. Que espetáculo. O senhor está falando muito de... Você é bem-vindo à equipe. O senhor está falando muito de processos. No início do método, ele parte de um mapeamento de processo ou não? Ele parte de um mapeamento de processo. Então, o seu método de custeio vai ser o ABC? Não. Vai ser para absorção? Não, vai ser custeio. Porque eu quero que, preste atenção no seguinte, quando eu estou mapeando um processo real e usando esses processos reais para determinar a integração dos custos, eu posso dar a discussão ABC. Tá? Mas eu estou mapeando um processo teórico. É assim, vamos construir essa cadeira. Não vou na fábrica, não. Eu vou começar dizendo assim, o que tem nessa cadeira? Para construir essa cadeira eu preciso de um ferro, vou dobrar para cá, vou fazer aquilo. Vou fazer essa lista, mas não vou lá na fábrica ver como eles estão fazendo cadeira, não. Eu estou criando um modelo de fazer cadeira. Tá? Aí eu crio um modelo de fazer cadeira. Aí eu vou validar esse meu processo, vou lá na fábrica, com o meu processo de lado do braço. Falo pro cara, olha só, você faz cadeira assim? O cara diz, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Isso aqui não funciona. Não funciona por quê? Funciona por isso, por aquilo. E aí, resultado, eu vou discutir o processo com o cara que está fazendo cadeira. Por quê? Porque eu quero o custo teórico e não o custo da operação atual. Entendeu? Por isso que eu não vou usar nem a discussão, nem a ABC. Eu vou usar o custo padrão, que é um custo teórico. O custo padrão, o custo não existe. O mais difícil do ABC é fazer o mapeamento.
Pois é, a gente vai fazer o seguinte, pensa no meu projeto político-pedagógico, eu descrevi o meu formando. Eu descrevi a cadeira. Tá? A cadeira vai ter essa característica. Para eu fazer essa cadeira, que passos eu tenho que seguir? A maior parte desses passos também está descrito no projeto político-pedagógico. Um aqui, outro ali não está. Alguns estão descritos de uma maneira meio troncha, mas a maior parte está. A maior parte está descrita. Quando não está descrita, é porque o MEC não cobra. Porque se o MEC cobrasse, não está escrito. Né? E aí as pessoas que fazem o projeto político-pedagógico, elas têm, primeiro, e com razão, a intenção de atender o MEC, porque senão não tem curso. Então elas começam atendendo o MEC. Depois, até elas se preocupam com fazer, de fato, um formando bacana. Tá? Mas como que você vai, por exemplo, discriminar a Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto? A estrutura é usada, é compartilhada. Então tem o curso de medicina, o curso de fono, de nutrição e eventualmente um professor ele distribui degraus para frente. Olha só, degraus para frente, né? Olha só, eu não sei se é o que o Pinho estava pensando. Eu tenho muitas dúvidas, já falei isso com o Ana. Não se baseie na parametrização para trabalhar, porque eu acho muito difícil você parametrizar para ter a dimensão de quanto vai custar. Tá? Eu acho que não é parametrizado. Na minha avaliação, eu acho que você pode ter custos básicos, custos mínimos. Eu estava usando uma torneira agora, aí eu vi, ele mandou uma mensagem para o cara, e eu não sei se a torneira que eu estou comprando substitui que eu tenho. O cara falou assim, a senhora vê a faixa. Então, entre 19 e 21 centímetros, eu posso comprar aquela torneira, que para mim não deu em nada, para mim 19 para 21, são 3 centímetros para caramba. Eu estou fazendo um buraco, entendeu, na minha pia. Então, eu acho que a parametrização... Eu tenho... que eu acho que é um passo adiante, tá? Você começa... Que aí é o que você quer, que eu acho que é também o que a gente quer. Que envolve muito mais fatores qualitativos, tá? Do que propriamente uma quantificação. Percebe? Então, eu acho que no momento eu deveria não ficar pensando em como pensaria mesmo quanto custa fazer essa cadeira. A cadeira é composta de quê? Tá? Bom, aí tem a fazenda, que é isso aqui. A fazenda pode ser linho, pode ser plástico, couro ecológico, couro de verdade. Então, trabalhar com uma faixa que me dê conta de uma cadeira que eu sente. Não, olha só. A parametrização é muito complicada. O tecido pode ser esse. Quando você fala assim, o tecido pode ser esse, aquele outro, isso é parametrização. Sim, mas numa faixa, eu estou falando trabalhar com uma faixa. Eu quero trabalhar com modelo teórico, sério. Quando eu trabalho com modelo teórico, eu consigo colocar as faixas de parametrização. Na hora de fazer rodar o modelo teórico, eu posso ter a informação, ou posso não ter a informação. Se eu não tiver a informação, aí eu estico o que você está falando. Entendeu? Mas eu tenho que criar o meu polinômio, que no caso não é um polinômio de um caminho só, é um polinômio mais complicado, mas ele é capaz de lidar com as variáveis qualitativas, quantificando-as. Porque se a gente não quantificar as variáveis qualitativas, a gente não chega. Não tem número. A gente não tem número, que é o nosso objetivo final. Então, o grande trabalho é a gente transformar variáveis qualitativas em variáveis quantitativas. Essa é a pedreira, essa é a dificuldade. Existe um polinômio arboriforme, que ele se arboriza. Eu posso usar uma variável no polinômio, ela pode ser um outro polinômio. Dentro da variável. E ela se bifurca, eu faço escolhas de caminhos. Aí eu zero a outra variável, eu zero o outro caminho, tá? Então assim, quando eu vou contar, sei lá, horas de neurocirurgião e horas de cirurgião cardíaco. Né? Então A, horas de neurocirurgião, B, horas de cirurgião cardíaco. Se os dois não estão na mesma cirurgia, um vai a zero. Aí aquele cirurgião sai da cena. Tá? Minha questão é a seguinte, eu não estou convencida até o momento de que as cadeiras são todas as escolas
produzem cadeira. Nós produzimos, segundo o modelo pedagógico e os caminhos e a intencionalidade da escola, a natureza do contrato social que ela tem, sai uma cadeira, um sofá, é do mesmo gênero, mas não são iguais. Quando você faz isso, eu perco para mim o que seria um grande bizu, que é poder saber, entre modelos alternativos de formação, com características assim, assado, eu poder ter dimensões. Se eu equiparar todos os produtos, eu não vou produzir, o que eu posso chegar à conclusão? Em que parte que os produtos foram equiparados? Eu estava usando a cadeira como um exemplo, mas eu posso ter um processo que produza cadeiras, sofás, mesas e tudo. O processo faz isso tudo. Eu tenho um processo com múltiplas capacidades, entendeu? E é nisso que... Eu não sei se esses itens, você acha que serão os mesmos itens de uso para o processo de produção imobiliária? Os que não, olha só, um item de custo que entre na produção de cadeira, mas não entre na produção de sofá, eu mudo o parâmetro dele para 0. E aí ele some, porque eu multipliquei ele por 0. Então, só complementar isso aqui, porque eu acho que essa é mais ou menos importante entender isso. É óbvio que assim, é natural que cada fábrica produza um produto com características diferentes, certo? Tá? Então, agora, essa diferença, ela não é necessariamente da estrutura de produção, né? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser que na fábrica A, ou na escola A, tá certo? Você tenha um determinado input, que pode ser qualitativo, quantitativo, o que for, que faz com que o produto final, que o aluno, ao sair lá do 6º ano, venha a ser diferente. Agora, essa diferença, você não mede necessariamente a priori, tá certo? Aliás, a priori, todos os alunos que entram são iguais, né? Cotista, não cotista, gênero, o diabo que for, tá certo? Né? Nível socioeconômico e tal, você pode acertar isso e tal, mas em princípio eles são iguais, porque eles entraram num sistema que tem, sei lá, 6 anos, tem um conjunto de coisas obrigatórias que são as DCMs, etc, etc. O produto final ele vai ser, a diferença entre eles vai ser medida por outro processo que não o custo. É isso que eu estou querendo dizer. O custo vai poder ajudar a você ter a diferença lá na frente, mas ele em si não vai ser o que vai, quer dizer, não é ele que permite você identificar as diferenças. Por isso eu imagino que você, para eleger ou para poder classificar ou juntar ou fazer alguma coisa, a priori você tem que definir qual é o produto que se espera dali. Para isso fazer sentido, senão eu não vou poder usar o processo diferente. Olha só, isso está no projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico diz o que é o produto que eu quero e como eu vou chegar lá. Isso está escrito no projeto político pedagógico. Você está fazendo, você está questionando como que é legítimo. Não esteja no PPP. Mas O que ele está no devia estar. PPP não é o que Não, tá bem, mas isso é possível identificar, mas em princípio, assim, então, a legislação a Constituição é ABCD, mas o que está na realidade não é a Constituição, tá certo? Mas não pode, né? Quer dizer, Mas olha só, eu acho que eu também estava na Suíça, que é o seguinte. Lá não tem direitos nacionais. Não, lá não tem direitos nacionais. Vou te explicar aqui. Começa a reunião na hora. Então, naquele tempo, não, então, olha só. Tempo que, eu acho que quando eu olha o seguinte, eu acho que o projeto político, eu acho que tem que continuar, né? O projeto político pedagógico foi a forma que inclusive a intelectualidade médica ou da educação deu para que, pela lei, quando a gente analisava, quando a gente supôs que iria analisar a criação de uma escola, seja ela de que área do conhecimento, era pela necessidade social. A gente chegou ao cúmulo, que eu fiz parte desse processo de fazer vistoria nos municípios, que a gente fazia pela necessidade social de uma nova escola, seja de qualquer área.
No momento que aquilo começou a dar tabu, porque a gente tinha que analisar, né, realmente o que sairia daquela escola, qual seria a necessidade social, porque você estava Você foi para a escola, amigo. Não, querido, eu estou falando. Aí a saída que teve foi se aprisionar nos projetos político-pedagógicos. A gente parou de fazer, a gente parou de lidar com a necessidade social daquele profissional e a especificidade de onde aquela escola estaria. É isso mesmo, eu concordo. No momento agora, nós não dá para chegar, retornar ao nosso projeto de que o aluno atendesse uma necessidade, nem isso, que o aluno atendesse uma necessidade social. Isso que vocês estão falando, não é isso? Que é correto, seria está correto. Fora da escola, tá certo? Quer dizer, está fora da escola. Ele é, eventualmente, o resultado daquela escola, A, B ou C ou D. Mas ele está fora da diretriz curricular. Certo? A sociedade se espelha na diretriz curricular, que exige a elaboração de Por isso que ele está falando que a escola, para começar... Quando um projeto político-pedagógico não exprime o que ele de fato está fazendo, está falhado o processo. Então, se o projeto político-pedagógico está falando que faz cadeiras e na realidade saem sofás, na outra ponta, tem algo muito errado no Não, só para pegar o exemplo que eu dei lá. Se você vai fazer o estudo teórico, né? Por que você não usa o que está na desenho? É isso, é claro, mas como é que hora que você põe o como é que você traduz a DCN? Como é que você traduz a DCN? Essa é que é. Estou de acordo. Porque entre a DCN e o projeto político-pedagógico tem um espaço de institucionalidade. Isso. Tá? Em que se eu pudesse da DCN, todos os projetos são iguais. Mas como os projetos são diferentes, né, tem um vão de discricionalidade. E tem o segundo vão, que vai do projeto político-pedagógico até o que acontece na prática. Eu só quero dizer o seguinte, os projetos político-pedagógicos, até onde eu conheço, são uma formalidade burocrático-administrativa, uma exigência, como você mesmo colocou, de uma instância formal de acreditação de uma determinada instituição. Não há um compromisso com a grande maioria das escolas de que o PPT seja, de fato, o currículo prescrito para orientar o planejamento das disciplinas. Ele é uma formalidade. A maior parte dos PPTs está num lugar específico chamado gaveta. Então, não estou entendendo, chama-se gaveta. Então, mas o que eu estou querendo entender é que é o contrato entre o aluno e a escola. Quer dizer, até concordando com você, eu até entendo o que você está falando, mas o contrato entre o aluno e a escola não é DCN, é o PPP. Ele vale para alguma. Percebe que quando a gente começar a trabalhar no processo, a gente vai evidenciar que as escolas não estão cumprindo o que está bem. Tá? Não, mas a gente vai colocar isso como número. Eu vou dizer assim, ó, aqui você está dizendo que gastou 30, mas devia ter gasto 5. Onde você gastou os 25? Explica aí. Não, e a outra, assim, obviamente nós temos uma hipótese assumida, tá? Quer dizer, mais ou menos óbvia nesse caso, de que a escola que cobra 4 mil, só por ser se é que cobra 13 ou 17 mil agora, 17, né? Ela, a que cobra 17, além do PPP, entendeu? Ela incluiu mais A, B, C, D, E, F, só pode ser. Quer dizer, essa é a hipótese subsumida por nós. Porque, obviamente, se ela vai dar somente aquele, o trivial, o que está na gaveta, né? Ela vai ser igual a outra, entendeu? Que a outra tem que dar. Então, mas isso é uma hipótese de pesquisa, né? De pesquisa, não de desenvolvimento metodológico. Tá? Então, essa é a conexão entre a pesquisa e a metodologia. Não, só para completar um negócio assim, o Bigu levantou, alguém falou o que é planilha e tal. O Roberto disse que assim, para algumas escolas, ele terminou desenvolvendo uma planilha, eu estou doido que a gente, em algum momento na frente, vamos sentar com ele. Qual é a diferença de uma planilha pura e simples
e uma metodologia que você pode replicar. A planilha ele usou para a escola, aquela escola, tá certo? Se ele usar aquela planilha para qualquer outra escola, não bate, entendeu? Não bate. Então, ele vai ter que mexer na planilha, obviamente, vai ter que incluir, retirar coisas, etc, etc. Então, essa é um pouco, digamos, a diferença prática, né? Da metodologia planilha. Isso. Por isso que a planilha tem uma, botar os dois pés no chão. Né? Então, evidente que você pode pular, podemos ir para a Faculdade de Ciências Médicas, vamos sentar lá e vamos pegar a planilha, vamos contar, etc, etc. Qualquer que seja a metodologia, por horas, contato, das que existem, né? Enfim, a maioria dos estudos feitos foi assim. Os caras foram para o empírico e foram contar alguma coisa que eles conseguiam contar, tá certo? ABC, enfim, consegue contar. Você tem o salário do cara, você estima, só que isso não é replicado para nenhuma outra escola. Tá? Você não consegue, tanto que todos eles foram fechadinhos. Eu não vi, não me lembro do artigo lá de Londrina, mas eu arrisco dizer isso. Então esse que é o desafio metodológico, né? Ele construiu alguma coisa que possa capturar essa problemática que você descreveu, que é real, o cara faz o papel aceita tudo e na prática vai fazer outra coisa. Agora, como é que você vai dizer que é outra coisa se você não usa o modelo que ele disse que é? Entendeu? Se o sujeito constrói uma cadeira com materiais, com uma metodologia completamente diferente da que ele registrou lá no INPI, né? Bom, eu li ontem que a CBF vai ser processada com um boliviano que foi quem descobriu o tal do VAR, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, eu gosto de futebol, com aquele spray que o sujeito começou a usar, porque aquilo foi um jeito que descobriu, não pode usar. Então, se isso for verdade, se isso for verdade, o que acontece? Nenhuma escola vai poder aplicar por exemplo, pedagógico, porque aquilo é uma infringência à lei autoral. Só que não é assim, né? Cada um interpreta a DCM segundo as suas possibilidades financeiras, econômicas, culturais, o diabo, né? Ou metodológicas, tá certo? Né? Então isso você cola com uma estrutura e aí você vai, sabe, ao final disso, também o custo é igual. Agora, este produto aqui não serve. Os caras tiraram, por exemplo, 2 no Enad. Este outro produto, né, que teoricamente é igual, é muito melhor. Tirou 5 no Enad. Só para usar esse indicador. Então, mas isso, se você não quantificar, você não pode fazer isso. Entendeu? Nós vamos continuar fazendo estudos não qualitativos, da melhor qualidade, não comparação. Você não faz comparação nenhuma. Não é possível fazer. Tá? Você está usando o elemento daquela escola. Então essa é um pouco, digamos, a base sobre o pode Décio, olha só, vou fazer uma intervenção, não vou só me despedir, para não parecer que eu estou contrariada. Eu espero que vocês achem a solução desse problema todo hoje. Hoje não vai. Não sobe mais nada. Bom, gente, olha, Mário, parabéns pelo seminário. Tá? A gente está aqui sempre junto e tudo. Foi muito importante, inclusive, para mim rever muita gente que eu não via. Graças a Deus que eu não consegui marcar consulta com ele. O meu medo foi maior. Quando eu falei, gente, o vinho, fiquei de dar um retorno até hoje. Mas enfim, rever Ana, rever meus ex-alunos, etc. E realmente, acho que o projeto é para isso, eu acho. Eu acho que eu tenderia, pelo tudo que eu vi hoje, a gente baixar um pouco a bola. Eu conheço o professor Décio também de longa trajetória. A gente tem que ir realmente obedecer a sua cebola. Nós queremos ser convencidos, né? Entendeu? O Décio vai caminhando logo e ele quer tudo e junta tudo e bota lá, não sei aonde, fazendo um milkshake, entendeu? Eu me lembro que nós tivemos uma discussão sobre dose unitária, que ele dava aula aqui no curso de especialização, lembra? Que ele disse que era só fácil, mas manda o cara lá na farmácia pegar e fazer dose unitária. Vai lá ver se vai dividir o custo do frasco
pela quantidade de doses unitárias que você pode dividir. Não vai dar certo. A melhor lembrança que eu tenho daquele curso foi um colega nosso, Ricardo, lembra do Ricardo? Lembro. Ricardo falando de plano de saúde. E aí ele compara uma mulher grávida com um carro batido. Não correu, cara. E a maluca aqui. Não, e a maluca aqui que chama esse engenheiro, só gente para dar aula no curso de especialização em gestão. Bom, enfim, gente, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o caminho é esse, tendo que entender a sua cebola com a farinha da cebola. Obrigado. Tá? Gente, tchau. Um abraço para todos. Roberto, quer acrescentar? Bom te ver também, né, Roberto? Foi interrompido. Finalmente. Tchau. O que eu ia falar? Você falou uma coisa. Não, mas aí eu posso pegar aí o exemplo que me deu da planilha e tal. Estou entendendo que você quer um modelo que sirva para todos. Se eu for usar a planilha para o curso tradicional, eu vou ter que mudar muita coisa. Vai ter os mesmos itens. Alguns vão ser zero. Alguns vão ser zero. É isso? É isso. A impressão que eu tenho é que você está criando uma porção de caixinhas de módulos dentro do curso. E aí eu vou usar essa caixinha, eu não vou, nessa caixinha eu vou pesar mais isso ou mais aquilo. Aí dentro eu vou adequar cada caixinha à minha realidade. E aí eu estou entendendo que cada caixinha é aberta, cada um zero. deixa o seu Se módulo. a gente quiser comparar cada caixinha, ela tem dentro de si outra sequência de caixinhas. Tá? Então eu posso ir reduzindo isso a um nível de detalhe bem grande. Por isso é que a matriz não vai ter só duas dimensões. Não vai ser só uma planilha de duas dimensões. Vai ser uma... Não, linguagem da que sabe como é que eles falam aquilo? Tabela dinâmica. Então, pegando essa coisa da planilha que o Roberto falou, né? Assim, se você quiser comparar duas metodologias, por exemplo, tá? Assumindo que o 3, tá? O PBL, tradicional e tem uma terceira qualquer. Tá na moda. Oi, a minha querida. Orientado por competência, que é superior a... Isso. Eu não terceira competência, mas enfim. Você teria que montar, quer dizer, são custos diferentes, estruturas diferentes, e elas não são comparáveis. Né? Então, para você poder, até eventualmente, hipótese. Agora que eu estava no conforto, você vai querer tirar o... Mas olha só, Renato, o que a gente está fazendo Não, olha só. Vão ser os mesmos itens. Não, tá bem, mas o que a gente está fazendo, ela é um pouco para sair da zona do conforto, nesse sentido. Tá? Porque ela tem duas coisas associadas. Uma delas é quase que administrativa, certo? Você pode perfeitamente aplicar um sistema de custos para, não importa que organização, né? E você vai ter lá um custo segundo o modelo desses jobs. Porém, isto não resolve o problema de tomar decisão sobre como investir, certo? O dono do negócio, aquela lista anterior, ele vai dizer, eu só posso gastar com o pessoal X, porque eu tenho que ter um grupo YZ, né? Não é o caso aqui. Então, como não é o caso aqui, você não tem o certo e errado nesse sentido. Essa é um pouco é evidente que esse modelo teórico na teoria, na prática, na teoria é outra. A teoria na prática é outra, sei lá, vice-versa. Ou o contrário. Mas ele serve como instrumento de você poder fazer comparações. Né? Então aí que é a beleza desse negócio, é que você pode fazer hipótese, fazer estudos e comparar. Né? A primeira delas é essa, dos estados, entendeu? Que tem salário diferente, ou imposto diferente. Tá? Então, você só tem uma planilha simples, você termina não tendo como fazer isso. A questão do valor, eu tenho perfeitamente isso, mas para mim, se um dos eixos dessa análise não for um sistema de qualificação dessa escola, claro,
Nós não vamos poder olhar para isso, nós vamos olhar que os cursos são diferentes, uns têm mais aula, outros têm formação docente. Você nem pode dizer se é caro ou barato. Não pode dizer nada, se você não tiver um eixo de análise de que padrão essa escola responde. Para que as escolas que estão dentro dessa mesma linha, supostamente com PPP semelhantes, eu posso, dentro desse grupo, até fazer uma análise. Mas se eu não tiver elementos, por isso que eu de manhã estava assim, preocupada e postando o meu tempo. O eixo para mim mais interessante era exatamente poder de alguma maneira acompanhar em relação a diferentes modelos como é que se comportavam os processos de produção do curso. Quando a gente pensa assim, eu tenho que mensurar a qualidade do produto, ou a qualidade do processo que levará ao produto, o aluno formado. Tá? Eu tenho instrumentos e variáveis que acompanham essa dimensão. O custo, ele é uma decorrência dessa decisão. Tá? Se eu medir só o custo, eu vou ter esse curso aqui que diz que é bom a beça, custa 100. Aquele ali que em princípio não era tão bom, custa 1000. E aí eu pego uma medida de qualidade qualquer, o ENAD, como ele sugeriu, né? E aí, por que está custando 100 tirar 5 no ENAD e aquele que custa 1000 e tira 2 no ENAD? O que está acontecendo? Então, o custo em si, ele não é uma dimensão de qualidade, mas ele é um indicativo de que algo de podre não renda na marca. E é esse lugar que a gente busca. Porque tem bastantes discussões sobre como mensurar a qualidade. Seja qual for o modelo, todos terão aqui. Todos terão uma estrutura como essa. Exatamente. Tá? Aí respondendo você que perguntou pela combinação de outros cursos. Quando eu combino cursos, quando eu combino outros usuários dos recursos, eu tenho que criar um critério de divisão dos recursos. Então, se eu, quando tenho um curso só, aloco todo o meu laboratório, 24 horas de laboratório no meu curso, se eu tenho 2 dividindo, eu tenho X horas para um, X horas para outro. Isso você consegue fazer um mapeamento do processo? Consegue. Mas no meu caso particular, no caso desse projeto, a gente vai estar olhando isso diante. Vou criar variável que permita fazer isso. Chegar nesse momento, vou criar a variável para poder reconhecer a implementação do projeto político-pedagógico em uma realidade específica. Entendeu? Então, na análise de custo dos hospitais, a gente já faz isso. Quanto custa a emergência? Ela custa uma parte, mas ela gera uma receita dentro do raio-x. Ela custa uma parte e gera uma receita no centro cirúrgico. Paulo, no serviço de saúde, você tem metodologias de quantificação do custo já razoavelmente estabelecidas e a OMS tem lá o manual, enfim, tem variações disso. Tá? Nessa área, não tem. Então, só para frente, por exemplo, você tem hoje uma diversidade, no caso do Brasil, uma diversidade de estruturas de ensino bastante grande, que dificultam muito nessa área. Você tem desde faculdades isoladas, cursos dentro de uma faculdade, então a faculdade de 2 cursos, você tem centros universitários, universidades, enfim, quer dizer, você tem uma série de formas organizativas, não sei se é isso, como essa aqui a sua quer dizer, que não permitem que você derive uma única, enfim, e é diferente. Então a pergunta, por exemplo, básica, que alguém devia fazer, mas escuta, do ponto de vista de eficiência e de produtividade, essas duas coisas, 3 ou 5, são iguais, estudaram mesmo, aí, bom, do ponto de qualidade, todo mundo aqui tirou 5 no ENAD, todo mundo passou 100% na prova do trimestre, tá certo? Então a qualidade é igual. Agora, uma custa 1.000, a outra custa 1 milhão, né? Enfim, eu sou o decisor público. Onde é que eu vou botar meu dinheiro? Onde é que custa 1 milhão ou custa 1.000? Então, essas coisas, para isso, usar esse tipo de coisa para isso, né? E também para aquilo que a Ariana falou. Quer dizer, agora,
Para isso, bom, tem dois problemas, ou pelo menos dois problemas psicológicos. Nós não temos um consenso sobre o que é a qualidade do produto final. Esse é o problema, certo? Esse é o grande Não, problema. não temos consenso. Temos alguns indicadores, né? Então, Nós criticamos isso. não, mas a primeira coisa que eu vou fazer é usar os indicadores e poder ver o que dá neles, certo? Estão postos, né? Se nenhum deles dá nada, entendeu? Eu, por exemplo, como pesquisador, proporia uma outra pesquisa qualitativa qualquer, não sei bem, entendeu? Examinar o cara, sei lá, o revalida no instrumento, enfim, coisas, todas essas coisas, todas as coisas podem ser pensadas como indicadores. Agora, não há um consenso, então é um problema, porque vamos Uma ficar variável que é o impacto da presença dele no mercado de trabalho. Primeiro eu vou te trazer outro problema. Assim, mercado de trabalho em saúde, tá? Não é mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eles geraram um impacto. É um marcador de qualidade de saúde. Não, primeiro tem que entender o que é mercado de trabalho, tá certo? Isso aqui e aqui há uma, enfim, é um campo no qual a gente conhece pouco, conhece alguns elementos, mas conhece pouco. Né? A segunda coisa que é o conceito sobre o que você falou, né? O seguinte, você não é cirurgião, mas a garantia de que uma cirurgia vai dar certo, tá? Você está bom, o cara fez tudo certo, o paciente morreu, isso é o clássico, né? E aí? Como é que a gente faz com isso? Qualidade da cirurgia. Entendeu? Então, assim, O que a gente sabe é que os profissionais mais qualificados têm uma média de sucesso maior. Não é a universalidade do sucesso. nós já temos um indicador, média de sucesso. Então, só estou... Mas aí esse é um campo no qual há muitos problemas. E a gente está evitando, quer dizer, estamos anotando esses problemas, mas nós não estamos, quer dizer, não entrar dentro dele, mas é fornecer elementos que permitam que esse campo, quer dizer, ao menos como hipótese, possa, enfim, ter alguns critérios ou pelo menos limpar esse. O custo é um negócio que é sujo, desse ponto de vista. Há uma confusão desgraçada, entendeu? Ninguém se A entende. análise é isso que a gente quer quando forma um médico, que a qualidade de saúde daquela população melhore. Não é isso? A gente não está aqui formando médico que Mas, acha legal. Sim, mas tem formas e formas de fazer isso, né? Tem formas e formas desde que elas melhorem a saúde. Não. Posto como coisa final, é um pouco esse exemplo que eu disse. O custo não tem a ver com a medição da qualidade. Isso. Só vai medir o custo. Agora, se o resultado é bom ou ruim, não importa, estou medindo o custo. Não, esse é o exagero que a gente faz. Claro que a gente se importa, mas a gente fez isso. Isso é uma coisa do certo. Ele está falando assim, É uma provocação. Vamos lá, segue lá então. Segue aí. Verdade. Se fosse medir qualidade, eu ia ter que me preocupar com outras coisas. O Ricardo, você que está aqui, o Ricardo Stephen, meu colega do departamento. Por exemplo, a média de sucesso, ela é fortemente enviesada pela escolha da entrada. Eu só posso comparar médias de sucesso se as entradas forem seguradamente aleatórias. Se eu começar a escolher a entrada, eu afeto a média de sucesso. Toda vez que eu sou pressionado pelo sucesso, eu saio Você do passa a estado escolher, complexo. esse cara vai morrer, isso vai correr longe de mim. Com certeza esse é um caso complexo, é claro. Bom, gente, do PPP eu peguei, por exemplo, só esse pedacinho. Tá? Só esses itens do PPP. Mas o PPP todo saiu, só peguei esse pedacinho. Tá? Se a gente tiver que pensar o que isso aí gera de custos no meu curso, o que a gente tem que olhar? O curso, aquele pedacinho de PPP, permite que eu veja um curso mais ou menos com essa cara. Tá? Cada troço desse aqui gera custo. Esses coloridos todos aqui geram custos. Tá? Perceba que eu não estou falando
Qual o custo? Eu estou falando que eles geram custo. Eles geram custos de mão de obra, eles geram custos de infraestrutura, eles geram custos de insumos. Tá? E aí, quando eu vou transformando os custos e vou começando a analisar como os custos se geram, eu tenho um curso que dura 6 períodos. O número de períodos é importante para eu calcular o custo da mão de obra de professor? Sim. Se eu tiver um curso com 10 períodos e 3.000 horas aula, eu gasto mais com o professor nesse curso ou com um curso que tem 5 períodos e 60.000 horas aula. O cara vai assistir aula de manhã, de noite, de tarde, o tempo todo. O número que mais me importa para calcular o custo com a mão de obra docente é o número de horas aula, não o número de períodos. Tá? Mas o número de períodos vai me interessar. Por quê? Porque o número de períodos vai afetar quantas salas eu preciso, o número de períodos vai afetar quanto tempo, quanto salário de secretário eu vou pagar. Né? Então, eu tenho que pensar para um curso inteiro. Um João entrou aqui, outra conta, quanto custou esse caminho para ele. Tá? Então, o número de períodos vai mexer em todos os custos fixos. Quantos períodos de permanência vai ter? Se tiver um custo também, o número de períodos. Mas para calcular a mão de obra docente, eu preciso do número de horas aula. O salário é fixo? O salário é fixo, mas o quanto eu gasto de salário, do salário do cara no meu produto está ligado à hora aula. E o resto é uma decisão discricionária minha. Eu gosto de pagar bem aos meus professores. Eu pago todos eles 40 horas de aula, mas eles só precisam dar 2 horas de aula por semana. Eu sou legal a beça. Quanto é o meu custo? 2 horas de aula por semana. E as outras 38? Porque eu gosto de distribuir dinheiro. Tem que pausar um termo. A torta. Romero, É muito fake para um tomador de decisão. é muito... Para mim é atual, né? Não pode ser. É porque esse é um exemplo Porque muito assim, simplificado. porque no público, eu sei que você precisa de hora, eu consigo ver isso aí, mas no público é muito. Porque assim, se eu como tomador de decisão, né, você só vai dar 2 horas lá. As outras 38 eu vou pagar por tipo discricionalidade. É a hora que entra o valor, o que está agregando. Mas é difícil, vamos né? chegar lá, olha só. No próximo... Eu estou falando para usar como modelo, porque isso Olha só. do público privado é muito diferente. É muito diferente. Nós não O vamos modelo poder de custo. comparar isso, eu estou entrando no seu raciocínio, mas eu não vou poder comparar o seguinte, olha, esse tirou 5 e esse tirou 5. Agora, esse aqui gastou 1 milhão, esse gastou 100. Só que esse aqui é público. Também. Certo? Então, eu vou fechar o público porque eu como gestor não vou gastar. Não, talvez você pudesse ter um exemplo. Pessoal, vamos fazer um segundo exemplo. Vai acontecer. Olha só, o que vai acontecer. Só uma coisa, eu nesse modelo mais simples, por exemplo. O que é que faz a decisão de um empreiteiro de construir um prédio ou reformar um apartamento em 3 semanas ou em 10 semanas? Certo? Quer dizer, há uma curva aqui, tá, que faz com que, quer dizer, se você vai reformar em 3 semanas, você vai ter que botar 15 pessoas lá dentro. Tá? Mas você tem uma ordem de coisas, um pouco a disciplina. Ao mesmo tempo, se você construir ele em 10 semanas, você pode recalar isso e tal. Só que 10 semanas você vai pagar mais tempo do cara, do outro você vai ter mais pessoas. Tá? Então, essa curva é um pouco esse exemplo aí. Né? O que faz você... Claro, às vezes é difícil pensar hora aula e tal, mas é um pouco essa ideia. Isso aí eu consigo entender. É claro que eu vou pensar, mesmo no modelo teórico, só estou fazendo um contraponto. Quer dizer, se eu uso hora aula, eu sei que você vai fazer isso. Você vai pegar um pedacinho que é mais ou menos o mesmo exemplo que você deu. O cara é 40, ele dá só 2. É isso.
Você vai achar. No outro, o cara tem que dar 8 horas aula e ele só vai receber 8 horas. É mais ou menos essa diferença. Pensa um pouco, suponha que você esteja falando de um curso médico e que esta pessoa seja um enorme de um cirurgião que está aqui na sua, no seu colegiado. Isso. E ele vai e faz 2 horas de cirurgia por semana das 40 horas que ele tem lá de trabalho. E ele qualifica o seu corpo médico enormemente. Ele tem um significado, ele tem um valor para você, é um valor que você pode abdicar das 38 horas. E o modelo dele contempla isso. Mas calma, eu estou mostrando para vocês a primeira versão do modelo. Agora o modelo vai começar a ganhar camada de complexidade. Porque se eu apresentar o modelo com as camadas de complexidade ao mesmo tempo, vai ficar difícil de entender. Então, olha só. Esse aqui foi uma lesinha de entender. Todo mundo entendeu e não concordou. Vamos pro seguinte. Agora, por exemplo, 2, eu acrescentei uma variação na relação da instituição com o corpo docente, que é uma política de qualidade, tá? que remunera diferenciadamente mestres e doutores. Tem uma modificação. E também os professores recebem um bônus de carga horária para a preparação de aula. Isso é uma política de qualidade, gente. Eu estou decidindo pagar para um cara que dá 10 horas de aula 20. Por quê? Porque o cara, quero que esse cara se empenhe mais. Eu estou comprando 20 horas dele, o tempo dele, para ele dar só 10. Eu quero que ele estude, que ele prepare, que ele engaje nesse processo. Corrija a prova. Que ele corrija a prova, que ele prepare as aulas, que ele renove as aulas. Só que isso é uma política de qualidade que está expressa no projeto Dragões. Ou deveria estar. Eu vou trabalhar aí. Ali onde? Nesse caso aí. Mas seria uma Entrar com o doutorado, instituição tanto pública como privada ou só privada? Tudo faz. É rigorosamente diferente. E no privado, no público vai ser vezes 0, ela vai subir. No privado pode ser que seja isso. Perdão, essa política de qualidade. A descrição da política de qualidade é diferente de um ambiente do outro. A UERJ tem uma política de qualidade em relação aos professores, que não está descrita aqui. Os professores da UERJ, eles têm remuneração diferenciada pela titulação, eles têm remuneração diferenciada pelo tempo de casa, eles têm uma remuneração diferenciada por produção científica. Então, tudo isso faz parte. Produção científica eu não sei como é que é, mas aquela última ali ele não tem. Essa última aqui? Essa A UERJ paga 60% de Olha só, bônus de carga horária. Você falou bonificação por produção. Não, pela carga horária. Carga horária. Pela produção científica aqui não tem. Mas o resto Vou dar um tem. exemplo, né? Com a minha produção classificada lá, eu discuti o critério. Então, a classificação, eu tenho, além das horas de aula, 8 horas eu tenho que dar aula de aula, porque é da lei. Agora, eu tenho 26 horas, eu acho, não me lembro exatamente que dia, tempo para fazer pesquisa. Eu posso ficar aqui sem que ninguém me saque. 8 horas de graduação não tem lei nenhuma. Não, 8 horas de sala de aula. É uma discriminação daqui. Isso. Não, do INS, porque a UERJ de uma maneira geral são 12. É o INS, Então são 8 horas, certo? Tá? Então, 8 horas. Está na lei. Não importa. Não, é são 12. São Minha 12. briga lá em São Carlos era isso. Esse negócio estava na lei. Ela me mostra essa lei. Então vamos ver, eu falo assim, então tem 8 horas todo mundo tem que cuidar. O resto das 40, né, são 32, tá? Depende dessas coisas. Quer dizer, não é adicional monetário, mas é adicional em carga horária, tá certo? Então, É uma liberdade de como aloca a carga horária. então funciona mais ou menos igual. Você pode fazer a vantagem. A gente está aqui está trabalhando. Não, é assim. Mas a gente oferece escolha de você optar por dar aula. Você pode dar A aula. UERJ tem a estrutura assim. Você tem que dar 12 horas de aula. Daí disso você pode preparar a aula em metade até 50% do tempo. Então dá mais 6, 18. Você tem 2 horas de tempo de administrativo para participar de reunião, isso e aquilo. Né? Aí as outras 20
você pode repetir essas, então dá mais 12 horas de aula. Por exemplo, eu vai ser quero bem- fazer pesquisa no campo da aula. Pensando no seu modelo, na coisa pública, você vai ter que pensar todos esses modelos das estaduais, da federal, Cada vez que eu vou encontrando, eu coloco mais uma você realidade. vai ter que colocar todos esses aí. Sistema de Não, mas caixinha fica na verdade você porque vai cada ter. caixinha pode conter as caixinhas que eu quero. E Ou uma pode pode estar do ser- lado da outra, dentro de um caixão mais. É isso. Caixão em termos de... Essa é a ideia. né, De uma caixa a ideia espacial de caixinhas, dentro de caixinhas, e contendo caixinhas e se colocando ao lado de caixinhas, eu tenho uma múltipla dimensionalidade e eu tenho uma visão Isso. desse E tudo que eu não preciso, zero. Tá? Sim. E os outros eu coloco na intensidade que eu preciso. Não, assim, e do ponto de vista metodológico, né, aquilo que eu não posso calcular, por exemplo, por qualquer razão, certo? Eu não posso calcular ou medir, eu posso estimar se eu consigo fazer com que essas caixinhas elas tenham uma determinada lógica, tá certo? Eu vou para um pacote estatístico, vou mostrar. que eu estimar, eu tenho que medir também a sensibilidade. Claro. Caso eu tenha um erro de 10% Não, de tudo isso. Então, eu quero dizer assim, ela me permite fazer isso. Isso. Na descrição metodológica, a gente tem uma fase em que é a análise de sensibilidade dos diferentes modelos de apropriação de custo antes de começar a implementar. Assim, a gente acha que vai seguir pelo custo padrão, mas para chegar nele, a gente vai testar todos os outros. Isso, porque a gente não pode ter vocês, no caso, não podem ter um pressuposto Não. na ciência. A gente tem uma razão para ter tem que escolhido. recusar todos os outros. A gente vai demonstrar que cada um dos outros é menos interessante do que o que a gente está fazendo. Tá? Só que esse é o de maior complexidade. Então a gente está abordando a nossa tarefa pelos de mais complexidade, que no final a gente acredita que será a escolha. Mas se não for ele, qualquer outro mirabolante, né, os outros são menos complexos que esse. Tá? Está preparado para algo mais complexo. Para maior dificuldade. Tá? Bom, então esse aqui foi os pedacinhos que eu tirei. O processo ainda é semelhante, tá vendo? Só que agora eu mudei a remuneração dos professores. Então, na dimensão remuneração dos professores, eu tenho que criar as bonificações. Eu tenho que criar as bonificações pela titulação e pela carga horária em sala de aula. O que é aquela palavra ali embaixo? Giz é giz, aquele negócio que antigamente se Aquilo que a gente usava. escrevia. É porque, como nesse Seu nome de piloto? modelo eu não estava me interessando nos insumos, eu botei só giz. É bem interessante. Eu pedi um giz, quase que eu tomei com ele. Aí é que tem umas calculeiras que os engenheiros não resistem, né? Então, assim, aquele bônus de titulação provoca um aumento, né, da carga horária de 7%. Isso tudo pode virar fórmula, certo? Claro. Né? Nesse aqui, eu acrescentei mais uma complexidade, eu extraí mais uma complexidade. Agora tem laboratórios. Tem laboratórios, tem biblioteca, tá vendo? Isso também está no projeto político-pedagógico. Então, nesse daqui, além da política... Não existe curso de medicina só. Não existe curso de medicina. Não, mas isso não é de medicina, isso é só para entender como funciona. A gente agora, eu sou chefe de departamento do curso de engenharia de produção. O curso de engenharia de produção, ele existe na UERJ, no horário da manhã e tarde, ou tarde e noite. Tá? A gente está sofrendo uma pressão gigante dos alunos agora para fazer o curso entre 7 horas da manhã e 9 e depois das 7 da noite. Por quê? Eles querem trabalhar. Então, isso é um enfrentamento que a gente tem que entender como vai lidar. Porque vai mudar o padrão de qualidade do curso. Porque um aluno que estuda até 2 horas da tarde, ele não trabalha entre 2 e 6, mas ele está disponível para estudar. Agora, um aluno que sai às 9 e volta às 7, ele trabalhou nesse horário. Ele não estudou.
Não estudou. Então, isso é uma decisão que tem que ser tomada lá. É complexo. Na medicina, isso é suicídio, se eu deixar o aluno sair e voltar. Se ele estiver trabalhando num hospital, vai ser que vale. Agora, se ele for trabalhar no banco, quando ele voltar, vai matar alguém. Fácil. Fácil, vai matar alguém. Tá, então aqui, nesse aqui, eu extraí uns pedacinhos e marquei aqui, ó, os mais clarinhos são as disciplinas que demandam laboratório. Laboratório. Lembra? Porque lá no projeto político-pedagógico, eu disse que eu tinha 2 laboratórios. Então, eu tenho que analisar se em nenhum momento eu vou ter mais 2 laboratórios ocupados. Nesse caso, não vou ter. Né? Mas eu tenho que saber isso. Os laboratórios podem dar cabeçada uns para os outros. Por exemplo, o laboratório, de manhã cedo, ele está fazendo, sei lá, a Adriana mostrou lá aqueles cadáveres, ou aqueles cadáveres, não, aqueles modelos, desculpa, entendeu? E de tarde ele está fazendo uma outra coisa. Bota os modelos para baixo da mesa e para cima da mesa entra outra coisa. Não sei. Não, posso perguntar uma coisa? Só que eu sei a resposta, mas eu vou só para complicar. Eu tenho 4 laboratórios, 4 tipos. Mas dentre esses 4 tipos, como eu tenho muitos alunos, eu tenho 2 mais simples e 4 mais bem aparelhados, mais modernos. Então eu vou ter também a possibilidade de incluir custos diferentes para a operação de cada uma dessas salas. Não posso comparar. O laboratório do 5º ano e o laboratório do 3º ano. Na mesma área física, com a complexidade maior de 5º ano, complexidade menor de 3º. E se eu tiver com tecnologia de ponta, para aquele cara, uma mesa digitalizadora com realidade virtual, para aquele cara que agrega valor, vir dar aula naquele grande... Não, eu não preciso desse equipamento todo. Quando eu boto essa tecnologia toda, eu dispenso o tal cara que ganha 40 horas para dar 2. Por quê? O cara vai treinar em realidade virtual. Porque ele é o resto. E vai pagar na vai pagar para ele dar uma na realidade virtual, entendeu? Eu sou contra. Mas pode ser o Niemeyer. E o Niemeyer tem uma mesa digitalizadora extraordinária. E a minha faculdade é de arquitetura. Por que eu não tenho essa infraestrutura da Niemeyer trabalhar? Se eu tomar essa decisão, uma impressora 3D que ele fez no Palácio do Planalto durante a aula. Essa é muito discussão, na verdade, né? Daí ele está vendo mais. Se eu consigo ter algo que vai que pode substituir, né? Niemeyer? Não substituir. Não substituir, mas... É igual substituir o Picasso por o Beethoven. Mas no caso Mas depende do que eu quero fazer. Eu quero fazer uma obra de arte e pintar uma parede. Se eu quero pintar uma parede, você não vai fazer a parede. Isso aí é uma produção artesanal. Não, isso mesmo. Mas eu estou querendo entender que você está chamando de disciplina porque você só está dando um exemplo. Porque eu estou dando exemplo. Assim, posso ter 1000 nomes ali. É porque eu peguei caixinhas chamadas de disciplinas. Então, porque agora você está dizendo essa usa, aquela não usa, né? O uso do laboratório. É porque é uma disciplina que precisa de laboratório. Pode ser qualquer forma de organização. Né? No caso, são disciplinas de 30 e 45 horas, com disciplinas de 2 e 3 créditos, que provavelmente impactam em 2 ou 3 horas por semana, e aí eu posso disponibilizar os laboratórios encaixados nisso. Por isso que eu posso ter um laboratório para Até porque o laboratório... Não tem disciplina. Não. Você tem alguma organização. Tem uma organização. Isso. Aquela primeira slide que vai dar força de trabalho, vai ter tudo. Não, mas você vai ter alguma organização. O processo existe. Não, nem O processo existe. A metodologia de uso, ela tem um processo que não é essa sequência de caixinha, tem um outro processo. Pode ser, por exemplo. Deve ter que encaixar. Não, pode ser dias da semana, entendeu? Pode ser a hora, gente. Quer dizer, alguma nucleação existe, essa que é a questão, tá? Então, nesses processos a ideia... Aí começa. Só acho que a sua pergunta é interessante de socializar.
Essa metodologia, ela parte da ideia de que existe alguma nucleação. E uma vez feito, você pode chamar processo de trabalho, por exemplo. Certo? Então, uma vez identificada essa nucleação, você pode... Aí, aquele pedacinho descrito já é essa complexidade. O X continua lá, porque, apesar de que laboratórios também consomem insumos, eu coloquei insumos aqui. A apuração ali ganha uma complexidade que é o coordenador do curso. Nesse daqui, eu tenho um coordenador. Olha, um coordenador que ganha tanto. Tá vendo? O coordenador ganha um valor em horas-aula. E aí percebam que esse valor de horas-aula impacta no meu total de horas-aula pagas, porque o coordenador, ele recebendo salário de qualquer forma, ele recebe horas-aula. Ele é o professor. O professor só pode colocar incontáveis professores ou você botou um limite? Um coordenador pode coordenar incontáveis professores ou você botou... Nesse exemplo aqui, ele está limitado aos incontáveis professores, mas ao total de carga horária. E assim, eu tenho, sei lá, quantas horas, eu já não me lembro, umas 540 horas. Eu poderia ter 200 professores, mas sempre 540 horas de aula. Cada um dá 2 horas de aula. Em 6 anos. Só uma discussão um pouco mais de nomenclatura que você vai encontrar esse debate de literatura. A questão da que você chamou de política de qualidade, a questão de mestres, doutores, especialistas, nem sempre se utiliza a tecnologia. Pode ser usado para valorização da docente, valorização de recursos humanos. Porque qualidade, como o próprio professor Mário colocou, também é analisado sob outro prisma. O meu receio é que vocês começam a usar esse termo para esta definição, pode confundir a interpretação dos resultados final. Roberto, caso específico, só para esse proxy, ele é usado exatamente desta maneira. Só por isso que ele tá? Se você pegar hoje toda a aula do MEC, podemos achar que é uma bobagem, está errado. Porém, esta está posta dessa maneira. O ProUni, o ReUni, se não me engano, eles usaram como indicador de qualidade a composição do corpo docente prestado doutorado. Tá? Tem uma literatura por trás disso, mas então, enfim, não discutimos. É difícil enfrentar isso agora. Negar o valor do doutorado, negar o valor do mestrado. Não, então a literatura por trás, tem estudos que mostram isso. Agora, como a ideia que não é discutir isso, a gente tomou o que está hoje. E no projeto do Pedagógico está lá. Deixou dessa forma. Não, está posto que você tem percentuais, metas, etc. Então, é isso. Não, eu entendo que tem essa questão. A minha dúvida foi em relação ao do termo de qualidade para assim. Então, perfeito. Supostamente, a maior percentagem, você até vê na imprensa hoje, né? É curioso, supostamente o aumento do número de mestres e doutores numa escola, ela dá um ensino de maior qualidade. Tá? Quer dizer, tem uma literatura que suporta essa afirmação, mas tem alguns estudos. Agora, deve ter uma curva qualquer, certo? A partir do qual deve fazer uma diferença, eu não sei. Colocar ali a qualificação do corpo docente. Não só o fato dele já estar qualificado, mas ele ter uma política de qualificar. Deve ser mais uma variável, porque a instituição desenvolveu o seu corpo docente. E a outra é o desenvolvimento docente. Porque um bom médico não significa um bom professor de medicina. Mas isso eu não sei como é que está, mas devia estar, eu não sei, tem que ver. Não, tem razão. É mais uma forma de eu qualificar ali. Eu recebo alguém sem doutorado, sem mestrado, e eu coloco ele com doutorado em 5 anos, sou fantástico. Em 8 anos, eu sou muito bom. Daquelas normas da Federação Mundial de Associações
falando da medicina, ela tem isso como lá indicador, mas eu, por exemplo, o indicador eu não me lembro, nós temos que ver. Mas você tem razão. Quer dizer, uma é a qualificação da própria instituição, a outra é a qualificação do corpo docente. Gente, e a migração dele, né? Se eu estou acumulando essa migração, você está falando é um estímulo ao aumento da formação. claro, Né? Faz parte. Eu fiz isso aqui, esses exemplos bem curtinhos, para que a gente conseguisse compartilhar a ideia da metodologia. A nossa expectativa é que, na medida que a gente começa a analisar os projetos político-pedagógicos, a gente vai encontrar 1 milhão de nomes diferentes, a gente vai encontrar um monte de ideias diferentes, cada um resolveu de um jeito, e aí a gente vai começar a enxergar. porque isso você pode zerar. Pode ser. Essa ideia foi horrorosa. Olha só, eu botei a ideia do PIN, foi um lixo. Agora eu coloco zero. Mas o meu modelo pressupõe que isso, se não for o zero, eu tenha que contemplar isso em Londrina, eu possa contemplar isso em Nova Iguaçu, na UERJ. Essa ideia. A UERJ até tem, a UERJ seguiu 2 caminhos paralelos sobre isso. Um foi essa coisa da capacitação e outro foi fechar a entrada de professores em doutorado. A UERJ tem mais de 80% de professores com doutorado. Doutorado pra cacete, doutorado cabeçada dos outros. É muito doutor. Isso cria uma distorção, porque quando você quer um não doutor, eu não encontro. E aí ele tem E não tem expectativa ninguém de para seguir a carreira, né? Porque você já contratou todo mundo em cima. Em vez de contratar o cara na base da carreira e a pirâmide ir subindo, não, eu enchi a pirâmide em cima e fiz assim. Supostamente se reduziu o custo de investimento do cara. Agora, enfim, tem vários lados, não tem dois lados, tem vários lados. Mas isso tem implicações. a escolha da premissa. Não, assim, mas tem implicações para o custo, eventualmente, se tem mais doutor e tal, mas é fora da discussão do custo. Olha só, gente. Mais ou menos. Daqui